O Banco do Brasil, que na presente data caiu quase 3%, acompanhando a queda do Ibovespa, que acelerou queda abaixo dos 180 mil pontos em virtude do áudio vazado, supostamente trazendo envolvimento ali do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, isso gerando aí volatilidade intensa já nesse movimento de correção da Bolsa de Valores, com o Banco do Brasil na prática devolvendo todos os ganhos do ano e talvez ele caia ainda mais, não me arrisco a dizer se vai ou não, mas eu digo que pode acontecer com alto grau de probabilidade em virtude do resultado que foi reportado, que a gente vai analisar aqui em linhas gerais em conjunto. E já antecipo o seguinte: o banco, em virtude desse resultado reportado, ele revisou as suas projeções tanto de custo do crédito, o que é isso? É o quanto o banco vai gastar com provisões. Aquele dinheiro que ele não espera receber dos seus ativos, que são os empréstimos e financiamento. O custo do crédito, que estava estimado para esse ano, na projeção anterior, em até 58 bilhões, saltou para até 70 bilhões de reais. Olha a quantidade de dinheiro provisionado, que é o lucro que o banco não espera receber, por conta dessa inadimplência que não para de crescer. Muito embora no Banco do Brasil Day o mercado já tenha ficado preparado para esse tipo de situação, talvez ele ainda não tenha esperado um lucro tão baixo. E aí, por mais que as demais projeções tenham sido mantidas, com exceção aqui da margem financeira bruta, que se espera uma expansão entre 7 a 11% de margem, no final das contas, o lucro, que seria de no mínimo 22 bilhões, vai ser de no mínimo 18 bilhões segundo as projeções. E detalhe, as projeções são um item obrigatório do formulário de referência. No item 3 do formulário de referência, você vai encontrar, isso é padronizado, as projeções das empresas. Então isso aqui é inevitável, por isso que a empresa faz e publica essas projeções. Mas, sobre lucro líquido, Itaú não publica. Bom, de todo modo, 18 bilhões é um patamar extremamente baixo. Na minha projeção anterior seria de 20 bilhões. Vou ter que acompanhar aqui a gestão, de tal modo que eu já publiquei para os membros da comunidade Formação Mira Investing o meu novo valor intrínseco. Lembrando que para aportar numa ação, você precisa de significativa margem de segurança em relação ao valor intrínseco. Você não compra até o valor intrínseco, porque comprar no valor intrínseco significa que você tem certeza de que você acertou nas estimativas de fluxo de caixa. Nem a própria empresa consegue acertar qual é o seu fluxo de caixa, como a gente está vendo aqui com o Banco do Brasil revisando projeções em apenas um trimestre. No final das contas, o lucro líquido realizado, como você pode perceber aqui, foi de apenas 3,4 bilhões. Se o banco simplesmente replicar um lucro como esse para os próximos trimestres, a gente estaria falando de 13,6 bilhões. Imagina só um cenário como esse, de tal modo que 18 bilhões talvez ainda esteja difícil de ser alcançado. Realmente uma das maiores crises que o agronegócio já sofreu em termos de inadimplência, uma crise de crédito pesada. Vamos então aqui aos destaques. A queda no lucro foi avassaladora, 40% no trimestral e 53% no anual. O índice de capital principal ficou abaixo de 12%, impossibilitando o pagamento de altos dividendos. E, vamos lá, a gente já consegue estabelecer aqui um índice preço-lucro projetado para o ano de 2026 se o lucro alcançar 18 bilhões, o que ainda pode ser difícil, já que, como disse o Banco do Brasil no BB Day, a recuperação será em W e não em V. E aí, se o banco chegar a um lucro de 18 bi, a gente está falando do quê? Segundo o valor de mercado, no momento da gravação desse vídeo, que é um valor de mercado aqui no Investidor 10, a 120 bilhões mais ou menos, tá? 120 dividido por 18, preço-lucro de 6,66. Mas se o lucro for de apenas 16 bilhões, o que poderia acontecer, por isso a necessidade de margem de segurança, a gente teria um índice preço-lucro projetado de 7,5. Então podemos esperar em Banco do Brasil para esse ano um índice preço-lucro entre 6,5 a 7,5, talvez até 8 vezes lucro, se o lucro for abaixo de 16 bilhões. No cenário mais pessimista, poderia ir a 14, 15, em virtude dessa crise que, olha, realmente é muito complicada. Esse lucro voltou para o patamar de 2020. Olha só, vou aqui no contábil,
contábil 2020, o lucro foi esse. Se a gente multiplicar por 4 os 3,4 bi, dá esses 13, 14 bi. Loucura, né? Como se o banco tivesse voltado aí 5, 6 anos no tempo. O custo do crédito disparou, 85% na base anual, ou seja, provisão a rolê. As despesas administrativas cresceram, algo próximo à inflação. Aqui nada preocupante, o problema é que o lucro cai e as despesas crescem. É um cenário bem negativo nesse sentido, não o tamanho do aumento da despesa. Ainda bem que o Banco do Brasil é um banco eficiente, tem um índice de eficiência aí próximo a 30%, só para você ter uma ideia, o Bradesco é acima de 40%. O custo do crédito no período foi de quase 19 bilhões, gente. Quase 19 bilhões de inadimplência, de provisão. A carteira de crédito até cresceu no período, a expandida. Crescimento de 0,7% e de 2,2% em 12 meses. Então, o que o banco está fazendo é, vamos crescer pouco. Enquanto isso, o concorrente faz o quê? Vamos abocanhar fatia de mercado. É um rouba-monte. É um rouba-monte. Por isso que é um problema ter essa crise de inadimplência no Banco do Brasil, porque ele deixa de crescer. Mas enfim, é o remédio amargo necessário nesse momento. A inadimplência acima de 90 dias ficou em mais de 5%, tem noção? Itaú é 1,9%. Olha a disparidade. No final das contas, quais foram os destaques de desempenho? Olha o lucro declinando. Saiu de 7,3 para 5,7 no quarto tri e agora 3,4. O lucro líquido contábil é apenas 3 bilhões. Avassalador, né? Enquanto isso, o BTG soltou aquela porrada de lucro. Talvez ele feche 18 bi de lucro nesse ano, batendo o Banco do Brasil. Você já imaginou o BTG batendo o Banco do Brasil? Que loucura, né? Patrimônio líquido, 195 bi. Se o banco alcançar o guidance de 18 bi sobre 195, vai dar um ROI de 9,2%. Ou seja, não estará gerando valor econômico adicionado no momento, já que o custo de funding é maior do que esse. E o custo de capital em si, até por conta do cuja oportunidade de se pensar ainda numa Selic a 14,5, com projeção de pelo menos 13 nesse ano, não tem como gerar valor. E veja, a inadimplência do primeiro tri de 25 estava em 3,63, saltou para 5,17, que já era alta, e ficou em 5,05, mas está muito alta, gente. Índice de Basileia caiu, assim como o índice de capital principal em relação ao quarto tri, mas é algo que ainda está controlado, mas impossibilita pagamento de bons proventos. Então aqui o Banco do Brasil hoje é um case de carrego a médio prazo, de baixos dividendos, ou seja, zero remuneração e muita volatilidade no meio do caminho, porque o pessoal do mercado aproveita para gerar bastante especulação no papel. Tanto assim que, vamos pensar o seguinte, ele chegou a 27 em fevereiro. Essa queda aqui é de quase 25% e talvez caia, sei lá, vou chutar aqui para 19, 18, como aconteceu na grande queda do ano passado, em agosto, que chegou a 18,35. Por que cai tanto assim? Por conta da incerteza. O mercado penaliza incerteza e premia previsibilidade. Por que empresas como Taesa, como Itaú, etc, pouco oscilam? Porque são empresas que possuem mais previsibilidade. E aí o mercado premia a previsibilidade, simples assim. Por outro lado, numa Taesa é difícil de você ganhar muito dinheiro por conta da baixa volatilidade, a não ser que você compre numa pandemia, como aconteceu. Já um Banco do Brasil, se você se posicionar adequadamente, eventualmente, e com a recuperação do banco, você pode ganhar muito dinheiro porque foi premiado pela recuperação e por ter se beneficiado do caos. Mas cuidado, tem que ter controle de risco. O ROA baixíssimo, 0,5. Sabe o que é um ROA bom? Acima de 1% é bom. Acima da média é 1,5%, que é o que faz o Itaú. Então se você me perguntar o seguinte, Luan, um cenário de caos tipo pandêmico, em que eu tenho tanto o Banco do Brasil quanto Itaú no caos absoluto, por conta do pânico generalizado, onde eu coloco os meus recursos? Nos dois? Não, porque nesse caso as duas ações estão igualmente descontadas. Eu vou no Itaú apenas, no melhor. Agora, num cenário de Itaú está precificado e só tem o Banco do Brasil remanescendo numa crise, aí eu posso ir no Banco do Brasil. Quando existe uma crise generalizada, não só específica de um banco ou de uma ação ou outra, você precisa fazer aquilo que o Buffett diz de comprar ações Philip Fisher, ou seja, de alta qualidade, a preços de Graham, ou seja, empresas de baixa qualidade, mas muito barato. Então você uniu os dois, é o que aconteceu no Covid, por exemplo. E aí o indicador PVP fica baixo, né? 0,70, vai cair talvez para 0,65, mas isso não é o mais importante agora. E aí o índice preço-lucro saltou para 9,13, pegando-se aqui os últimos 12 meses. Então, só por essa perspectiva a ação seria cara, mas é aquilo, como é cíclica, quanto maior o múltiplo, é o melhor momento de compra. Então existe essa contradição com empresas cíclicas, porque o lucro desaba nesses momentos, então o PL também dispara. E aí são os momentos adequados para a compra. Revisão do guidance, das projeções,
coisa feia, né? Resultado de tesouraria teve queda, mas não é o principal aqui que importa, né? Foco é a inadimplência e ainda parece não estar no ponto de inflexão. A margem retraiu em relação ao quarto tri. Receita de prestação de serviço teve queda, no trimestral, teve queda. Ruim, né? Teve menor receita com conta corrente, o que já vem acontecendo há muito tempo, mas é uma receita a menos, né? Saiu de 1,4 bi para 1,3, ficando até abaixo do primeiro tri de 25. Teve uma queda forte aqui em receita com o mercado de capitais, saindo de 223 milhões para 132 milhões. E ainda queda aqui em cobrança, então, mas o principal foi conta corrente. No final deu 0,2 de retração. Despesas aumentaram, mas nada assim significativo. O índice de eficiência bateu 28%, ainda bem eficiente, abaixo de 30%. Carteira de crédito cresceu um pouquinho, vai ser isso, cara, crescendo menos de 1%. No agro ainda cresceu 3%. Mas aqui em pessoa jurídica, eles estão pulando fora. Olha isso aqui. Queda de 2,2. E na comparação anual, 6,2. Qualidade do crédito. Podre. Brincadeira. Olha o que está acontecendo. Custo do crédito saltou de 10 bi para 18, quase 19. Inadimplência, que é o principal, ou seja, os maus pagadores, de 30 dias ficou aqui em 6,5, em linha com dezembro de 25, e 90 dias tá aqui, ó, 5,05, também em linha com o quarto trimestre, né, fechamento de dezembro de 25. Perda esperada, também em linha com o fechamento de 2025. Sendo assim, no fundo, por mais que a inadimplência esteja muito ruim, a gente nota aqui o seguinte, que em relação a dezembro, teve até uma leve melhora. Então, no final das contas, esse primeiro tri com lucro muito ruim, ele não está muito diferente do cenário aqui do final de 2025. Mas é que provavelmente o banco está cauteloso assim porque espera ainda um ano de 26 em próximos trimestres muito ruim. Crédito pessoa física teve um crescimento maior, 7,8% em 12 meses. No fundo, a gente viu isso acontecendo até com o Banco Inter. Os caras estão focados em consignado e cartão de crédito. É isso. Tem muita solução, né? Consignado tem colateral, tem garantia. Vai crescer como? Afora isso, em pessoa jurídica a gente viu que teve decréscimo. O banco, ele não tá com gordura para poder arriscar em pessoa jurídica, especialmente no agro. Imobiliário, queda. Olha aí, ó. Financiamento imobiliário, tá deixando tudo para caixa? Tá sim. E detalhe, em pessoa física, a inadimplência tá pior, porque tá subindo, ó. Saiu de 6,5 para 6,82. Inadimplência 90 dias mais. O movimento decorre tanto de cartão de crédito, financiamento de veículo, consignado, ó, a inadimplência está disparando, tá piorando. Isso que tá pegando também, viu? Porque cartão de crédito até deu uma arrefecidinha, financiamento veicular voltou, mas olha o consignado piorando. Isso aqui sinaliza fraqueza de emprego, o pessoal não tá conseguindo nem pagar consignado. Pessoa jurídica foi o patinho feio, queda. Ó, não tá crescendo em capital de giro, nem recebíveis. Ou seja, não tá fornecendo crédito para pessoa jurídica. No agro, cresceu, mas decresceu em custeio e investimento. O crescimento foi em outras linhas, tá? Então, custeio e investimento decresceu. 2,8 no trimestral, em custeio e investimento 3,3. E no mais, a inadimplência no agro tá nesse movimento aqui, ó. A de 90 dias, ó, saiu de 6,09 para 6,22. Então, no agro, a gente vê uma piora mais clara, tá vendo? Em relação a captações, continua captando. Então, ainda não existe uma crise de confiança no Banco do Brasil, como alguns falam. Até aumentou a captação em 1,6%. O foco é depósitos a prazo, então pega CDB, por exemplo. Obviamente que o provento anunciado seria muito baixo, só 8 centavos de JCP, que hoje tem um imposto de 17,5%, então isso aqui é insignificante. É mais para você gerar ali redução do quanto tem de imposto a pagar para o banco, já que ele usa isso aqui como forma de dedução da base de cálculo de imposto. De novo, em virtude dessa projeção aqui, essa nova projeção, a gente revisou o valor intrínseco do banco, está disponível na comunidade FMI. Aproveitamos também para atualizar o valor intrínseco de Unifique, que está na nossa carteira pessoal de investimentos e é uma small cap que vem surpreendendo positivamente. E sobre o Banco do Brasil, de novo, temos aí um cenário de índice preço-lucro projetado, se de fato chegar ali no lucro mínimo pensado pelo banco, entre 6,5 a 8 vezes lucro, mas se bater esses 13 e 14 vai chegar a 10 vezes lucro, mas de novo, contraintuitivamente, é justamente nesses momentos, se houver recuperação posterior, que empresas mais cíclicas como o Banco do Brasil ostentam uma janela de oportunidade mais clara em termos de preço e até então sem ponto de virada, sem ponto de inflexão na recuperação da qualidade de crédito da carteira do Banco do Brasil, que segue cauteloso, a gente viu, promovendo ali restrições na concessão de crédito e cauteloso com razão, afinal de contas a gente viu que o custo de crédito cresceu e tende a crescer conforme a nova projeção e a gente viu também que o índice de inadimplência acima de 90 dias
especialmente no agronegócio, continua em ascensão, o que é preocupante. Diante disso, eu te pergunto, você acha que vai a 18? Tô gravando aqui após a publicação do resultado, então eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas pode acontecer. A 18 é um bom preço? Não sei, eu não vou cravar aqui, porque é motivo para virar piada depois. O importante é você estabelecer uma margem de segurança significativa, especialmente em empresas cíclicas. E entender que a recuperação vai levar mais tempo do que se pensava. Eu já falei em outro vídeo que pode levar aí de 3 a 4 anos a partir da crise que começou em 25. Então a gente poderia começar a ver uma recuperação mais clara ali em 28. O difícil é ficar com uma alta exposição numa ação enquanto ela não te remunera tanto nesse período. É muito difícil psicologicamente falando, porque o seu capital não está sendo remunerado, ele está parado. E aí vira açãozinha de trade, só pra cá eu vendo aqui, mas ficar fazendo isso, você pode até tirar um cascalho, mas o problema é que você não sabe quando não vai dar mais pra fazer isso. E aí você vende, porque fala, não, tirei o cascalho aqui, lucro no bolso. Mas aí justamente vem um resultado que mostra a recuperação, a ação dispara e não volta mais e você perde o papel. Então é difícil ficar fazendo isso, não é algo que eu recomendo, obviamente. Qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo. Fui!